E isso me leva a uma posição, como você disse, que eu estou mais otimista que o mercado. Eu realmente estou muito otimista com o Brasil. E o ministro Paulo Guedes, a gente conhece de longa data, né? O Paulo Guedes, participamos de muitos debates, o Paulo Guedes sempre com aquela pregação liberal dele, né? E o Paulo Guedes sempre, ele quis dar aula na PUC uma certa época, quando ele veio para o Brasil. Ele, quando veio para o Brasil, ele sempre me disse o seguinte: você foi o primeiro cara que me ofereceu um emprego no Brasil. E eu dizia, é mesmo? Eu não me lembrava. Ele dizia, foi. Então eu fui investigar e realmente descobri que era verdade. Eu estava no IPEA, no governo Figueiredo, Simon ser ministro do Planejamento, eu superintendente do IPEA no Rio, apareceu o Paulo Guedes querendo trabalhar. Eu falei, legal, um economista de Chicago, bem formado. E falei lá pro pessoal, dá aí uma posição para ele. E oferecer a posição ele não aceitou, porque ele disse que era muito pouco dinheiro, que ele precisava comprar um apartamento. E ele sempre me diz isso, né? E o Paulo Guedes agora, ele está com um discurso do tipo, olha, ficamos aí 30 anos de democracia, de social-democracia, como ele diz. E agora temos que ir para a liberal-democracia. E nesses 30 anos de social-democracia, os caras levaram, ele está sempre pensando na turma da PUC, vamos dizer assim, os caras levaram 30 anos para aprender que não era só controlar preços, que tinha que ter política monetária, agora todo mundo fala em política fiscal. Só que isso é uma forma, e ele diz, em 8 horas de papo com o presidente Bolsonaro, ele entendeu tudo. Só que isso é uma simplificação grotesca, porque esses, de fato, foram quase 30 anos de construção institucional que foi muito trabalhosa de fazer no real. E isso criou as três bases da situação, as três características da situação atual da economia brasileira que me tornam muito otimista. O que foram os três grandes avanços que nós tivemos? Primeiro foi isso que nós estamos falando, a desindexação. Quer dizer, que foi o Plano Real e a consolidação do Plano Real. Sair da indexação e criar o que os alemães chamam de Bewusstsein, a consciência da estabilidade, né? Quer dizer, a ideia de que a estabilidade de preços é o normal, não anormal. Quer dizer, você trabalhar com orçamentos e na avaliação de valor das coisas, supondo que os preços são estáveis, que não tem inflação. Essa consciência da estabilidade levou muito tempo para fazer, que foi o real e vários anos seguintes. Tem que lembrar que a inflação do real no primeiro ano foi mais de 20%. Mas aí botamos a taxa de juros em 40% ao ano. E, enfim, houve um trabalho importantíssimo. Fizemos a âncora cambial por muito tempo, o balanço de pagamentos se tornou um problema, foi para o espaço, teve que desvalorizar e a flutuação foi super complicada. Mas, enfim, conseguimos desmontar as bombas relógio dos bancos. Então, esse foi um elemento que hoje você sente que está ancorada a inflação, né? A inflação no Brasil é 3%, 3,5%. Primeiro ponto. O segundo ponto foi a política monetária, quer dizer, a construção do Copom, a criação da independência do Banco Central na prática. Quer dizer, isso foi algo que eu criei quando estava no Banco Central. Foi uma luta, porque os diretores naquela época estavam super preocupados com os problemas de bancos, né? O diretor Mauch, a sala dele era muito interessante, que a sala dele era coberta de balanços de bancos colados na parede. E como resolver, não havia experiência nenhuma, como é que faz para resolver os pepinos que eram enormes. Né? Bancos estaduais e bancos privados mesmo, que tiveram que se adaptar a uma situação totalmente diferente. Vários grandes quebraram, né, como o Bamerinos, tiveram que ser vendidos. O Nacional, que foi foi o primeiro, né? Então,
a criação do Banco Central Independente do Copom foi outra coisa fundamental. E hoje, como eu estava dizendo, quando eu inventei o Copom, inclusive eu inventei o Copom com a seguinte história: olha, nós temos que operar o redesconto. O Brasil, todo mundo tem redesconto, menos o Brasil. Então a gente precisa do Banco Central. Fica aí, o redesconto é onde o banco vai lá pegar dinheiro emprestado. É uma forma dos bancos virem ao Banco Central. No Brasil não existia redesconto. Falei, poxa, a gente tinha que ter um redesconto, mas aí vamos fazer temos que ter uma taxa do redesconto. Então vamos criar um comitê para fixar a taxa do redesconto. Assim que foi vendida a ideia do Copom. Gerou problema. Teve o ministro do Planejamento na época, não preciso citar o nome, se rebelou, disse que não podia, criou um caso enorme, fomos para o Planalto e tal. E foi criado o Copom, que a ideia é a seguinte: olha, a política monetária, a taxa de juros, que é o instrumento da política monetária, é fixado tecnicamente numa reunião fechada. No início a gente gravava, que eu acho que era uma pena que pararam de gravar. Nós chegamos a gravar naquela época, depois destruíram, não guardaram as fitas e há um certo receio de gravar, mas nos Estados Unidos as reuniões são gravadas, tem um bloqueio de muitos anos. E a ideia de criar um ritual, eu sempre dizia o seguinte: olha, temos que criar um ritual. Então a decisão tem que ser baseada em fatos, né? Então não dá para o presidente da República dizer, olha, baixa os juros aí. Como era, por exemplo, na época, eu sei que na época do Delfim, o Delfim ligava direto para o diretor da dívida e fixava a taxa de juros. Não pode ser isso. Nós temos que ter a política monetária tem que ser construída com base numa análise técnica de fatos. E num comitê de 10 pessoas, o que torna praticamente impossível o político definir o que vai ser. Né? Ou você tem que. E a ideia de gravar, eu acho que era útil por isso, que você tem que dizer por que está votando. Pode baixar os juros, e os técnicos participavam, faziam projeções. Então, acho que isso foi um avanço grande que está absolutamente consolidado. Nem o governo do PT pensou em fechar o Copom, que seria fácil de fazer, era simplíssimo. No início era uma norma do Conselho Monetário, hoje já tem uma base em lei, mas ainda não tem um fundamento legal que seria bom ter, que é a história da lei de dar mandatos fixos, etc., que era só para coroar essa coisa, mas o Banco Central no Brasil já funciona na prática como independente. E o terceiro ponto, mais recente, é o teto dos gastos. Quer dizer, essa emenda constitucional que criou algo semelhante ao Banco Central Independente na área de gastos. Existe uma regra fiscal que envolve limitar o crescimento dos gastos e que está na Constituição, vale por 10 anos. Para mudar isso tem que Não, mudar. vale por 20. Vale por 20, mas tem 10 anos 10 você anos pode de rever. reavaliação. Reavaliação, mas, ou seja, não dá para mudar a qualquer momento por decisão política. Que deu uma âncora fiscal. Então, eu acho que esses 3 elementos, quer dizer, hoje você tem o Brasil essa situação. Ancorou a inflação, não tem inflação, a inflação é 3%. A política monetária super, com enorme credibilidade, super técnica, e agora, na área fiscal, você encomendou um ajuste fiscal. O ajuste fiscal vai ocorrer. E há uma coisa inteligente, né, no teto dos gastos, que ele é uma forma de fazer um ajuste fiscal visando controlar a relação da dívida pública com o PIB. Quer dizer, você não está preocupado em zerar o déficit nominal. O que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal é você ter uma situação de controle, da mesma forma que o Banco Central não precisa arrochar a política monetária o tempo todo. Ele tem que ter uma disciplina para fazer a política monetária mais apertada quando for necessário. Então, da mesma forma, você agora a gente tem na área fiscal uma regra de longo prazo que dá uma disciplina na área fiscal. E é isso que o investidor externo precisa. A percepção de que existe uma responsabilidade fiscal que impede, por exemplo, que aconteça o que aconteceu no governo da Dilma, que soltou totalmente. Você tinha uma situação
de superávit primário, de repente, em 2 anos virou um déficit primário grande. Cavalar, né? Por irresponsabilidade pura. Porque o governo queria produzir o PIB, estava desesperado com a história do PIBinho, que só crescia pouquinho.